Boa noite, Débora. Meu nome é Paula. Eu vou fazer uma pergunta mais pessoal. Todo jornalista tem cada um em sua área tem um sonho, né? Seja de entrevistar algum personagem ou fazer uma cobertura de algum grande evento. Qual que é o sonho da Débora de Oliveira como jornalista esportiva? Ai, tu sabe que eu vou te falar bem a verdade, assim. Eu, às vezes, eu nem me dou conta do que eu já realizei. Porque eu nunca fui uma pessoa assim de planejar coisas, tal ano que vem eu quero ir para Porto Alegre, eu quero ficar tantos anos em Novo Hamburgo, depois eu quero ir para Porto Alegre, depois eu quero ser repórter da Globo, depois eu quero fazer uma transmissão, sabe? Eu nunca fiz isso. E as coisas foram acontecendo, sabe? Então, assim, sempre foi muito natural, assim, tudo acontecendo para mim, que às vezes eu ficava me dando conta, poxa, olha onde é que eu tô aqui nesse jogo, tô aqui com esse narrador, né? Tô com esses colegas da reportagem, será que eu merecia estar aqui, sabe? Às vezes eu não me dou conta disso. O que eu gostaria muito de fazer, não posso mais, que seria entrevistar o Ayrton Senna, né? Eu vejo, assim, que eu tenho ídolos, assim, referências do esporte, que hoje são pessoas muito próximas de mim, e isso me emociona, assim, me faz me sentir realizada. Sabe, quando eu jogava vôlei, eu tinha um ídolo que era o Paulão. O Paulão foi meu colega de transmissão de vôlei, sabe? A gente fez transmissões juntos. Hoje a gente se dá super bem, né? Jogadores que já passaram pela seleção brasileira, que sempre foram referências para mim no esporte, no futebol, quando passam aqui pela dupla Grenal, me tratam super bem e já viraram meus amigos. Então, assim, coisas que a gente acaba não se dando conta. Mas eu acho que se eu entrevistasse o Kaká, que é o meu ídolo também, o Pelé, que nem se fala, queria uma vez entrevistar o Romário. Coisas pequenas, assim, que eu acho que para mim são grandes, mas acho que é pouco, assim. Essas transmissões, uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, todo mundo sonha, né? Eu também sonho, mas eu acho que estar perto dos atletas e aprender com eles as lições que eles levaram para o esporte e foram vitoriosos, eu acho que me realizaria bem mais. Oi, boa noite, Débora. Aqui quem fala é Felipe. Oi, Felipe. Então, é o seguinte, você já disse ali sobre em relação a levar cantadas de jogadores. E em relação ao público, você já levou várias cantadas e uma bizarra, assim? Eu, na verdade, no público não dá nunca para saber se é verdade, né? Porque eles são muito queridos, assim, eles brincam, eles mandam Twitter, eles mandam recados no Facebook, e aí tu nunca sabe se eles estão realmente dando em cima de ti ou se eles estão sendo só carinhosos, né? Na rua, no dia a dia, é até mais difícil, porque eles acham que quando eles vêm falar comigo, eles vêm falar só de futebol, então acaba que nos afasta do que nos aproxima, né? A gente pensa que eu já conheço o meu ex-noivo, agora a gente não tá mais junto, até uma coisa íntima que eu tô falando aqui, a gente conheceu porque ele era fã do meu trabalho, e a gente começou a conversar, e se conheceu e tal, e depois ficou um tempão sem se ver, sem se falar de novo, até se encontrar uma próxima vez. Mas o primeiro assunto foi porque ele gostava do meu trabalho. Só que ele não deu em cima de mim, escancaradamente, ele veio simplesmente me elogiar. Mas como eu te disse, assim, é muito difícil eu diferenciar o carinho das pessoas, as brincadeiras que eles fazem, do que realmente está dando em cima. E eu sou meio desligada, assim, às vezes eu nem sei, nem estou me dando conta. Eu acho que estão sendo super legais comigo e ponto só. Mas existe, né? A gente está ali na chuva, está se molhando. Querendo ou não, a gente está ali no meio dos homens e vai para lá e para cá só com os homens. O Brito, o Maurício. E aí vem as pessoas falar, já acham que eu sou namorada do Brito. E já acham que sabe, que eu e o Maurício, a gente tinha um programa, que a gente se dava bem no programa, que a gente se tratava super bem. Já acham que ela é namorada do Maurício. Então acaba que afasta as pessoas na rua, porque eles já acham que eu sou comprometida com os meus colegas, quando eu não sou. Boa noite, Débora. Thiago Maciel. Uma pergunta curta, mas não simples. Internacional ou Grêmio? Eu não tenho nenhum dos dois times no meu coração.
Aliás, eu tenho os dois no meu coração. Mas eu vou te ser bem sincera. A partir do momento que tu começa a trabalhar com os clubes, que tu começa a ter um contato diário com os clubes, que tu tem um envolvimento com o que acontece no dia a dia deles, tu perde o lado torcedor. Tu não tem mais aquela paixão, aquilo que o torcedor que vai para a arquibancada, que assiste o jogo em casa tem. É tudo muito mecânico para a gente. Por quê? Porque a gente quer que eles ganhem profissionalmente. Eu quero que o Inter vá longe no Brasileiro para eu poder fazer matérias que tenham repercussão nacional, para eu poder fazer jogos fora, para eu poder viajar o ano que vem para Libertadores. Eu quero que o Grêmio seja campeão brasileiro, que o Grêmio também o ano que vem na Arena esteja disputando uma Libertadores, porque assim a gente vai estar vivenciando esses grandes jogos e o nosso trabalho vai estar tendo uma repercussão maior. Vou dar um exemplo. Os nossos colegas que cobrem o Atlético Goianiense, a repercussão das matérias deles não é tão grande quanto a gente que está com os times lá em cima na tabela. Então, seria até, desculpa a expressão, burrice a gente fechar um ou outro. A gente quer que eles vão cada vez mais longe, a gente quer que eles se destaquem, a gente quer que os jogadores, que aconteçam coisas boas, para que a gente possa trabalhar isso, essas coisas boas, e esse trabalho ter uma repercussão maior. Boa noite, Débora. Aqui é Débora Corrêa. A respeito das modalidades, tu falaste também da modalidade, por exemplo, patinação, vela, que tem uma certa dificuldade. Tem algumas modalidades que tu tens dificuldade e como é que, além dessas, de repente, como é que tu fazes para se inteirar sobre o assunto? Tu lê muito antes, pesquisa, ou é através da experiência mesmo que tu aprende a lidar com isso? Débora, primeiro quero dizer que teu nome é lindo, tá? Geralmente, eu não faço as outras modalidades. É muito difícil. Eu geralmente faço futebol. Eventualmente, faço os outros esportes. Quando eu faço os outros esportes, se eu puder conduzir a matéria para o lado humano, o que eu menos fico focada é nas regras, né? Eu fico mais focada nas histórias, no que aquelas pessoas que estão envolvidas ali têm para me contar, o que eu poderia atrair o público de uma maneira que não ficasse só naquela questão jogo em si, independente da modalidade. Porque eu acho que isso não conquista todos os públicos, né? Eu acho que o público vai achar muito mais legal de eu achar uma história maravilhosa de um realizador do que eu contar o que é a classe Ford Night, sei lá como é que é o nome da classe, sabe? Então eu tento puxar para esse lado humano quando eu tenho que ir para essa outra modalidade. Quando é transmissão, aí sim, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, eu tenho que conhecer a história, né? Por exemplo, essa questão da vela era uma competição que reunia velejadores do mundo todo e que estava reunindo pessoas que há 80 anos vinham a Porto Alegre só para participar dessa mesma prova. Então eu realmente tinha que saber da competição. Eu não podia contar a história do tiozinho só de 90 anos que veio da Nigéria para participar. Eu tinha que resgatar tudo isso. Então isso eu tive que estudar. E aí eu tenho que buscar na internet, tenho que conversar com pessoas que realmente entendem, chegar mais cedo, sabe? Colher com essas pessoas que vão participar coisas que não estão no papel, que não estão na internet, que elas aqui viveram, é que sabem. Então tudo isso conta na hora de fechar uma matéria quando tu não é tão identificado com aquele esporte. Boa noite, Débora, aqui é a Mariane Rodrigues. Eu queria saber de ti, assim, existe alguma diferença, assim, por você ser mulher, na forma de tratamento, ou não? Alguém um dia, assim, já foi grosseiro com você, ou até mesmo se negou a responder? Você poderia, assim, citar um exemplo de um jogador, um treinador, alguém que teve essa forma de tratamento contigo? Assim, grosseiro, eu tive uma vez um caso com um fiscal da SEG, que é a Associação dos Cronistas aqui dos Esportivos Gaúchos, que eu era da Rádio ABC ainda, e ele não acreditou que eu estava no campo para trabalhar. Ele achou que eu estava lá para assistir o jogo, que eu era a única mulher e tal. E aí ele me tirou do jogo. E eu disse para ele, eu estou trabalhando, eu estou com microfone, eu estou com fone dele, então tu fala que eu quero ver. Porque eu não posso interromper o narrador. Como é que eu vou interromper o narrador? E ele não acreditou em mim e me tirou do campo, né? E eu tive o caso do Daniel Carvalho, que ele mesmo sabe, eu conto para todo mundo isso, que
quando eu era da Bandeirantes, um dia ele já jogava lá no leste europeu, e aí ele veio para Porto Alegre e me viu no campo, eu era a única guria também, e aí ele chegou para mim e disse assim no final do jogo: quando eu fui embora eu até fui ligar o rádio para ver se tu entendia mesmo alguma coisa, sabe? Mas no tratamento dos jogadores, assim, com a gente, não. A não ser que tu faça alguma pergunta que eles não gostem, a não ser que tu faça alguma pergunta que eles não queiram responder, que de repente o momento não é bom e tal, aí eles já respondem de uma maneira mais incisiva, mas grosseira não. Até porque eu não permito, né? Eu acho que todo mundo tem que se respeitar. Eu respeito o trabalho deles, eles jamais vão querer agredir ninguém, ou mesmo verbalmente, então eu não aceito que falem comigo dessa maneira também. Mas a diferença é que a gente tem uma maneira de perguntar e a resposta vem de uma maneira diferente. Às vezes os guris perguntam de uma maneira, né, mais, não é grosseira, mas de uma maneira mais dura, mas, né, a voz mais impostada, e a gente faz a mesma pergunta de uma maneira diferente e acaba que a resposta deles sai de uma maneira diferente. Uma coisa que mudou muito também para mim foi quando eu troquei de veículo, porque conforme tu vai trocando de veículo, as pessoas vão te levando mais a sério, muito mais do que tu ser homem ou mulher. Aquele mesmo fiscal que me tirou do Grenal, hoje ele não trabalha mais, mas até pouco tempo atrás, porque por eu ser da RBS TV, por eu fazer jogos para Globo, transmissão, para Sport TV e tal, ele me tratava igual uma rainha. Ele nem nunca lembrou que fui eu que ele expulsou há anos atrás. Eu também nunca lembrei isso para ele, porque coisas pequenas não levam para minha vida. Mas conforme tu vai trocando, vai crescendo na tua carreira, o tratamento também vai ficando outro, viu? Não é só homem e mulher a diferença.